Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aula. Hoje o tema nosso é Jesus, Deus conosco. E para falar de Jesus, que é um Deus que está conosco, nós vamos ler uma passagem bíblica que narra exatamente o nascimento de Jesus. A aula anterior nós falamos sobre Nossa Senhora, que ela aceitou ser a mãe de Jesus. E agora aqui nós vamos ver o nascimento de Jesus. O trecho que narra esse nascimento de Jesus está em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu a Galiléia da cidade de Nazaré, a Judéia, de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhe: Não temas, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixa e posto numa manjedoura. E subitamente os anjos se juntou a uma multidão de exércitos celestiais que louvavam a Deus e diziam: Glória a Deus nas alturas dos céus, e na terra paz aos homens, objeto da benevolência divina. Depois que o anjo os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes havia dito a respeito do menino. Todos os que ouviram admiraram-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que está de acordo com o que lhes fora dito. Estas são palavras da salvação, e é a passagem que narra então o nascimento, né? Como Jesus nasceu. É bom a gente frisar aqui e a gente lembrar que Jesus, ele é Deus. Nós vimos no tema anterior que foi anunciado a uma jovem, né, chamada Maria, que ela seria mãe de Jesus, o Salvador, que Jesus seria o Filho único de Deus e que Jesus seria Deus. E ele nasceu, né? Nasceu dessa forma, de uma forma muito humilde, né? Maria e José tiveram que ir para Belém, como está escrito aí no trecho, no texto, aliás, e eles foram para Belém por quê? Porque era um decreto, né, do governador da região. E o decreto era que todas as pessoas se alistassem, né, naqueles dias, e tinha que ser feito na cidade onde eles, de origem, né, uma cidade onde eles tinham nascido. Como José tinha nascido na cidade de Belém, porque ele era da família de Davi, do Antigo Testamento, por isso Jesus é chamado também de filho de Davi, porque ele vem da família do grande rei Davi do Antigo Testamento, né? E José, como também é da família de Davi,
ele teve que ir para Belém, porque ele era de origem da cidade de Belém. E ele tinha que ir para Belém para se alistar, era um decreto do governador, e quem não fizesse isso ia sofrer severas penas na época. Então ele teve que ir, mesmo com Maria grávida, ele teve que ir para Belém. Maria, além de estar grávida, ela estava prestes, né, a dar à luz, mas ela tinha que ir e ele tinha que levar ela, porque ele era o esposo dela, e ele era responsável por ela e não podia deixar ela sozinha. E ele levou ela então, e lá em Belém, não, quando chegaram na cidade de Belém, não tinha lugar para eles. Por quê? Porque muitas gente de fora, de outras regiões, de outras cidades, estavam em Belém. Porque Belém era uma cidade muito famosa e tinha muitas pessoas de fora, de outras cidades, que pertenciam a famílias que nasceram ali na cidade de Belém. Então tinham que se alistar ali. Então era muita gente na cidade de Belém e não tinha hospedaria, né? Naquela época falava-se hospedaria, hoje nós falamos hotel, né? Ou mais simples, pensão, né? E não tinha lugar nenhum para eles se hospedarem ali. E naquela época, nessa época que Jesus nasceu, uma época muito fria, eles foram ajudados por alguém ali, né? A Bíblia não narra, mas com certeza eles foram ajudados por alguém ali por causa da condição de gravidez dela, e essa pessoa colocou eles numa manjedoura, quer dizer, numa gruta, né? Era uma gruta de pedra onde eles abrigavam animais. Então ali naquela gruta, com certeza tinha animais ali dentro, porque já era à noite, né? Eles não poderiam passar a noite na rua, né? Dormindo na rua. Então colocaram Maria e José naquela gruta onde abrigavam os animais, porque era o único lugar que restou ali para eles, e ali mesmo foi onde Jesus nasceu. Por isso nós vemos hoje os presépios, né, com animais, com Jesus numa caixinha de palha, porque com certeza o berço de Jesus foi um coxo, né, onde se colocava palha para animais. Então, isso para nós também meditarmos um pouco, né, a respeito da nossa vida e da nossa condição, que o Filho de Deus, né, onde tudo pertence a Ele, tudo foi feito por Ele, tudo é dele, né? Ele é dono de tudo que existe, tudo que foi criado. Nós já vimos isso, foi Deus que criou tudo. Então Jesus, como Deus, sendo o Filho único de Deus e sendo Deus, ele não teve lugar para nascer. Teve que nascer onde se coloca animais. Isso é para a gente meditar um pouco, né? E pensar um pouco na nossa vida, né? Que às vezes nós não nos satisfazemos com as poucas coisas, sempre queremos mais e mais e mais e mais, e parece que o saco do ter não tem fundo, né, para muitas pessoas, né? O egoísmo muito grande, prepotência muito grande, e aí a gente tem essa lição de humildade, né, partindo aí do próprio Deus, Jesus Cristo. E outra coisa também que a gente precisa meditar nessa passagem do nascimento de Jesus, que Jesus é Deus, e a vinda desse Jesus Deus para o mundo é real, né? Não é um mito, né? Não é uma fantasia, né? Não é uma história fantasiosa que se conta de geração em geração. Isso aconteceu mesmo. Isso está escrito na Bíblia, isso está escrito em muitos livros, né? Que não faz parte da Bíblia, mas que foram escritos na época a respeito de Jesus. Então, a vida de Jesus, a existência de Jesus no mundo é real, né? Não é uma coisa fantasiosa, não é um mito. Isso não só a Bíblia narra esse fato histórico real, mas também historiadores da época contam sobre Jesus, né? Sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus na cruz e, acima de tudo, a ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu dos mortos. Mas isso é tema para mais tarde, né? Para outras aulas. O tema agora é o nascimento de Jesus. Então fica registrado aqui na Bíblia que realmente Jesus nasceu, né? Jesus se tornou um Deus entre nós. Ele se fez homem como eu e como você. Ele quis viver como eu e como você. Ele era exatamente como eu e como você.
de carne e osso, um Deus de carne e osso, que nasceu exatamente como eu e você nascemos, como nós nascemos. Ele tinha tudo que nós temos, ele era como nós somos, com exceção do pecado, né? Jesus não tinha o pecado original, ele não pecava, ele não tinha o pecado que nós temos, ele não tinha a tendência para o pecado que nós temos. Ele era sem pecado, santo, sem pecado. Mas o resto é igualzinho nós, nasceu de uma mulher, veio ao mundo como a gente vem, e era de carne e osso, como eu e você, nós somos de carne e osso. Mas verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Deus se fez carne e habitou entre nós. Nasceu o Salvador Jesus Cristo. Conta também, nessas passagens que fala do nascimento de Jesus, de 3 reis magos, né, que foram lá visitar. Reis do Oriente, né, pessoas ilustres, ricas, né, que tinham reinado um todo, que foram visitar, conhecer, né, visitar e conhecer Jesus. E eles seguiram uma estrela, né? Porque no nascimento de Jesus, narra também que apareceu uma estrela forte sobre aquela gruta onde estava Jesus. Por isso que nós vemos também nos presépios uma estrela, né? Sempre tem uma estrela nos presépios, porque isso realmente existiu, essa estrela forte existiu indicando que estava nascendo o Deus Jesus Cristo. E esses 3 reis magos, orientados por pessoas que entendiam de estrela, seguiram essa estrela e chegaram até o lugar onde Jesus tinha acabado de nascer. E essa passagem dos 3 reis magos está em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde haveria de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Isso está escrito em Malaquias, capítulo 5, versículo 1. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata que os astros lhes tinham aparecido. Enviando-os a Belém, disse: Ide e informar-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunica-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedindo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entretanto, na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceu-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Então, esses grandes reis do Oriente, né, chamado de 3 reis magos, seguiram então essa estrela e foram até o local exato aonde tinha nascido Jesus. E eles chegaram lá e encontraram de fato Jesus, né, o menino Jesus, a criança Jesus, com a mãe e a Maria e o pai José naquela gruta em Belém. E ali aqueles 3 reis magos, né, adoraram então esse menino Jesus e ofereceram um presente para Maria e para José. Como está escrito aqui na Bíblia, ouro, incenso e mirra. E esses presentes, eles têm um significado muito importante, né? Parece que é uma coisa banal, parece que é apenas um presente de um rei para um outro rei, mas não, tem um significado muito importante para nós cristãos. Por exemplo, o ouro. O que significa o ouro? O ouro é uma coisa muito valiosa, muito preciosa, né? Que custa muito caro.
Então o ouro significa o valor que Jesus representa para nós, né, para a nossa salvação. A mirra era um perfume que era usado para ungir, né, as pessoas mortas, né? Naquela época eles tinham essa tradição, né, de embalsamar o morto, né, e de colocar numa sepultura e ungir ele com esse perfume chamado mirra, né? Então isso significa que Jesus deve sofrer e morrer para a remissão da humanidade, né? Claro, para a remissão e para a salvação nossa. Então é isso que significa esse perfume mirra, que era usado para ungir pessoas defuntas, né? Pessoas mortas. O incenso é um produto que faz uma fumaça, né? E essa fumaça ela sobe ao céu. Isso significa o quê? Significa que Jesus representa a união entre os povos do mundo todo, né, da terra, ao céu. Né? É a ponte que nos leva daqui, desse mundo, né, onde vivemos, para o céu. Como a fumaça sai da terra e sobe até o céu, esse incenso significa isso, né? Que Jesus nos transporta, de certo modo, daqui para a vida eterna, para o céu. Então é muito representativo para nós esses presentes, né, desses 3 reis magos que foram adorar Jesus. E sobre o dia de nascimento de Jesus, é claro que não se tem registro, né, porque naquela época eles não registravam a data de nascimento. Não era costume daquele povo, dos povos daquela época, como é o costume de hoje, né, você marcar o dia que você nasceu e ali você comemorar todo ano o dia do seu nascimento. Eles não tinham esse costume. Então, na verdade, não se tem um registro exato do dia que nasceu Jesus. Tem essa tradição muito antiga, desde os primeiros cristãos, sobre o dia 25 de dezembro. Por quê? Porque o dia 25 de dezembro, se você for ver na história dos povos antigos, era comemorado o dia do sol. Né? Então, uma data muito importante naquela época, que era o dia do sol. Então, como o sol é um astro muito importante para a vida na Terra, né, do ser humano na Terra, e como ele é algo assim que ilumina, que traz luz, né, que aquece, que nos dá vida, então foi atribuído ao dia do nascimento de Jesus o dia 25 de dezembro, que era, naquela época, né, o dia do sol. Então Jesus é para nós esse sol que nos ilumina, que nos dá vida, que nos aquece e que é vital para a nossa vida, né? E que é uma coisa extraordinária, né? O sol é uma coisa muito extraordinária, uma coisa muito gigantesca, né? É um fenômeno da natureza extraordinário. Então Jesus é esse sol extraordinário na nossa vida e que tem esse significado muito importante para nós. Ok? Então, por favor, respondam rápido, hein? Esse vídeo, tá? É lamentável, né, que nós já passamos tantos vídeos, né? Já estamos aí em julho já, né? E ainda tem que ficar falando isso, né? Para colocar rápido. Eu sei que vocês têm coisas para fazer, muitas pessoas aí disseram que tem aulas, videoaulas também da faculdade, da escola e tudo mais. Mas, gente, dá um jeitinho, a gente sempre dá um jeitinho, né? Não é tão difícil assim fazer um resumo, né? E colocar aqui. Mas eu pediria que você fizesse rápido esse resumo e que, por favor, leiam os textos bíblicos, tá? Porque é importante também acompanhar isso na Bíblia, porque fixa mais, né? A gente lendo na Bíblia, né? Fixa mais ao tema, né? Beleza? Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima, se Deus quiser.